Boa tarde, galera. Estamos aqui hoje para mais um vídeo aí do cursinho do Colégio Drummond. Fazer uma breve apresentação, que eu acabei não me apresentando para vocês na aula passada, tá? Já entrei direto aí na questão do vídeo. Me apresentar rapidamente para vocês. Eu sou o professor Selmo, sou professor de Geografia do Colégio Drummond, unidade Tatuapé, tá? E eu vou estar aí ao longo deste semestre tentando facilitar um pouquinho, desenrolar um pouquinho a geografia para que vocês possam desandar aí no Enem, nos cursinhos, nos vestibulares da vida, tá? Sempre procurando gabaritar, sempre procurando ir muito bem, tá? Nos vestibulares e no Enem da vida, ok? Isso não substitui de forma nenhuma também essa obrigação que vocês têm de sempre estar procurando dar uma revisada, uma lida, tá? Isso é sempre de extrema importância com seus estudos, tá? Não deixe os estudos para depois, tá? Sempre é importante, ao final de cada aula, dê uma nova pesquisada, dê uma lida, tá? Tem dúvidas? Manda um e-mail, vou estar deixando um e-mail para vocês no final da aula de hoje, tá? Nos slides. Manda um e-mail para mim, deixa um like nos vídeos, deixa os seus comentários e também sugestões, dúvidas, pode mandar lá e a gente vai tentando aí facilitar para vocês a cada aula, beleza, pessoal? Então vamos lá. Na aula passada, nós falamos um pouquinho da formação da Terra, legal? Nessas unidades, dá uma olhada no vídeo da semana passada e nós falamos um pouquinho disso. Hoje nós vamos estar dando continuidade para vocês, falando sobre a estrutura interna da Terra, tá? Como que é formado o planeta Terra? Sempre foi desta forma? Não, pessoal. Nós falamos na aula passada que a Terra se formou, tá? Começou a se formar, aliás, ao longo de 4 bilhões e 600 milhões de anos atrás. A Terra, há 4 bilhões e 600 milhões de anos atrás, não era esse planeta Terra que nós conhecemos hoje em dia, cheio de camadas, e cada uma dessas camadas que nós vamos estar falando na aula de hoje. Não, imagine tudo junto e misturado, nada de camadas, tá? Já porque a Terra, imagine ela com uma temperatura elevadíssima, aonde ela não tinha partes sólidas, tá? Tudo era uma parte líquida misturada. Legal, pessoal? E isto essa divisão que nós vamos tendo da Terra em camadas para se formar como ela é hoje, demorou aproximadamente 2 bilhões de anos para se formar essas camadas, tá? Como nós vamos falar cada uma delas hoje. Então quer dizer, professor, que a Terra já está formada e consolidada? Não. Quer dizer que para se ficar como ela é hoje demorou 2 bilhões de anos. Porém, ela continua em processo, tá? Esse processo de decantação e resfriamento. Este processo continua. A crosta terrestre já está resfriada. A crosta terrestre está formada, mas o manto era essa camada ainda líquida que nós temos. O núcleo externo é uma camada líquida que nós temos, que ainda está em processo de resfriamento. E para isso, para esse resfriamento acontecer, ainda vai bilhões e bilhões de anos pela frente, pessoal. Tá? Então a Terra ainda está em processo que nós chamamos processo de decantação e resfriamento. Agora, professor, e como você sabe que a Terra é formada por crosta, por manto, por núcleo externo e por núcleo interno? Como você sabe a espessura de cada uma destas camadas, dessas estruturas internas da Terra? Nem sempre foi assim, pessoal. A geografia começou a se aprofundar nos seus estudos científicos de cada uma dessas camadas e qual a espessura de cada camada lá no período da Guerra Fria, pós Segunda Guerra Mundial, pós 1945, aquela Guerra Fria de egos, do capitalismo e do socialismo, aquela guerra armamentícia, vamos procurar quem vai se armar mais, mas a Guerra Fria não foi apenas uma guerra.
fria, uma busca de armamentos e de poderes bélicos. Ela também foi uma busca pelo poder científico, pelo poder do conhecimento. E lá na antiga União Soviética, tá? Hoje Rússia, mas antiga União Soviética, que começou esses estudos através de uma perfuração na crosta terrestre. Essa perfuração, na época, por volta de 1976, se eu não estiver equivocado, eles conseguiram chegar a apenas em torno de 12, 13 quilômetros de profundidade, tá? Que eles queriam saber aonde que ia dar, tá? Olha lá a imaginação. Olha, só a crosta terrestre, tá? Na parte continental, nós estamos falando de uma crosta que pode chegar a 50 quilômetros de extensão. Ela tem média de 30 a 40, podendo chegar a 50 quilômetros de extensão. Na parte oceânica, ela é um pouco menor a sua espessura, mas nós vamos falar daqui a pouquinho. Então, em média de 30 a 40, podendo chegar a 50 quilômetros, chegar a 13 quilômetros em média de profundidade, perfurando. E não deu mais, porque eles acharam que depois de 13 quilômetros é uma temperatura em média, eles acreditavam de 100 graus Celsius, já estava 180 graus Celsius, não tinha equipamento para continuar a perfuração, e eles, e agora? Né? Como é que nós vamos saber como que a estrutura da Terra é formada? Como que essas camadas da Terra é formada? Já que eles tinham perfurado 13 quilômetros, tá, de profundidade, eles injetaram ali, tá, ondas de rádio, e através dessas ondas de rádio é que eles foram descobrindo, tá, aonde finalizava cada uma das camadas da Terra e se essas camadas eram solidificadas ou eram camadas líquidas, tá? Então foi através dessas perfurações e depois de ondas no rádio que foram desenvolvendo, que foram descobrindo a formação, a estrutura interna da Terra. Para vocês verem como que isso é recente, esses estudos dessas camadas, tá? Nós estamos falando aí já agora no século XX, tá? Por volta aí de 1976, que esses estudos foi possível já especificar cada uma das camadas da Terra. Então vamos lá, pessoal. Então, quais são as camadas da Terra? Tá? A estrutura da Terra é formada pela crosta terrestre, tá? Que é essa camada mais superficial da Terra, já é uma camada solidificada, ok? Então, ela já teve o seu resfriamento e essa crosta terrestre, ela varia, tá? De 30 a 40 graus de espessura, podendo chegar a 30 a 40 graus, não, desculpa, 30 a 40 quilômetros de espessura, podendo chegar a 50 quilômetros de espessura na parte continental. Legal? O manto, tá? O manto, ele já é uma camada, nós estamos falando de lava, uma camada líquida, com temperaturas elevadíssimas aí, e essas temperaturas fazem movimentos que nós vamos falar daqui a pouquinho, e esses movimentos que acabam movimentando também as placas tectônicas, já que a nossa crosta terrestre, essa camada superficial solidificada, são camadas rochosas, tá? São formadas por várias placas tectônicas, essas placas rochosas, e essas placas flutuam, se movimentam sobre o manto terrestre, essa camada líquida de temperaturas elevadíssimas, que nós vamos falar já daqui a pouquinho, um pouquinho mais. Depois nós temos o núcleo externo da Terra, que também é a parte líquida do núcleo, tá? E é graças a este núcleo externo que nós temos também essa representação magmática da Terra, tá? Se não fosse o núcleo externo, por exemplo, seria impossível se utilizarmos de bússola, tá? Então, toda esse movimento magmático, essa representação magmática, ela acontece graças ao núcleo externo. E depois nós temos o núcleo interno, que é uma parte sólida, formada por níquel, tá?
ferro e níquel, essa parte interna, tá? E quanto tem cada uma dessas camadas, como é formada cada uma dessas camadas, que minérios cada uma dessas camadas que nós podemos encontrar são ricas. Então, vamos lá. A crosta da Terra, a parte continental, ela é rica em minérios silício e alumínio. E nós já falamos para vocês que isso pode aí ter de 30 a 40 quilômetros de espessura. A crosta terrestre na parte oceânica, tá? Na parte oceânica, a crosta terrestre, ela é formada aí por minérios de silício e magnésio e tem espessuras bem a menos, como vocês podem ver aí, que varia em torno de 8, 10 quilômetros de espessura. Depois nós temos o manto, que ele é riquíssimo. Aí o manto na parte de ferros, silícios e magnésio, com temperaturas elevadíssimas acima de 180 graus Celsius, 200 graus Celsius de temperatura. Depois nós temos o núcleo externo, tá? E o núcleo interno, formado por metais mais pesados como o ferro e o níquel, tá? Essas são as camadas da Terra e aí tá quanto cada camada da Terra tem de espessura. Legal, pessoal? Então, novamente, ao final de cada aula, dê uma revisada nas suas apostilas, peguem lá aquelas apostilas, esse conteúdo vocês viram no Sistema Positivo, no Colégio Drummond, lá no primeiro ano do ensino médio, dá uma revisada nesses conteúdos da apostila, dá uma revisada aí, e dúvidas, vão mandando suas perguntas, vão mandando suas sugestões, que nós vamos tentando desenrolar e facilitar um pouquinho aí para vocês, pessoal. Nós estamos aqui para isso, tá? Dando continuidade a essa composição, a essa estrutura da Terra, tá? Como nós falamos, aqui voltando aqui um pouquinho, como nós falamos, o manto, nós estamos falando de temperaturas em torno de 200 graus Celsius, temperaturas elevadíssimas, tá? Nós estamos falando dessa camada líquida da Terra, tá? E essa camada líquida da Terra, graças a essas temperaturas elevadíssimas, forma-se um movimento que nós chamamos de movimento de convecção. O que é esse movimento de convecção, tá? É aquele movimento aonde a parte mais quente, a parte de temperaturas mais elevadas, que estão lá no fundo, ela sobe para o topo, se resfriando e depois novamente se aquecendo e vice-versa. Esse movimento nós chamamos movimento de convecção, tá? É o mesmo movimento que vocês podem observar também numa panela de pressão. Legal, pessoal? Observe aí as flechinhas que vocês estão vendo aí, ela sair da camada. Olha aí da imagem do seu lado direito, lá do fundo, aonde as temperaturas estão mais elevadas, elas vão para uma camada mais superficial, se resfriando, depois volta a se aquecer, se resfriar, se aquecer, se resfriar, formando esse movimento de convecção. E por que esse movimento é tão importante, pessoal? Porque é estes movimentos que formam-se, tá? Que faz o manto ficar nesse movimento constante, também que faz as placas tectônicas se movimentarem, já que as placas tectônicas, essa camada litosférica mais superficial, essa camada rochosa, ela flutua em cima dos magmas, e como nós estamos falando que este manto tem esse movimento de convecção, automaticamente ele também faz com que essas placas tectônicas, essas placas rochosas, se movimentem. Porém, elas acabam se movimentando não necessariamente da mesma forma. Nós vamos estar falando um pouquinho de cada um desses movimentos que as placas tectônicas fazem, e são movimentos de extrema importância para entendermos também as nossas próximas aulas sobre toda a nossa formação do relevo terrestre. Então, prestem atenção, fiquem ligados, tá? Não desliguem não, para a gente entendendo um pouquinho mais desses movimentos de convecção e desses movimentos dessas placas tectônicas. Fiquem ligados aí. Então, vamos lá, pessoal.
Este movimento de subducção, tá, é um dos movimentos feitos pela placa tectônica a partir do movimento que nós chamamos de movimento de convergência. O que é o movimento de convergência? É o movimento onde duas placas tectônicas elas fazem no sentido uma da outra, elas estão se convergindo. E nesses movimentos de convergência, de acordo com o seu deslocamento, de acordo com as massas de cada uma dessas placas tectônicas, ou seja, do seu tamanho, ela forma essa camada de subducção, aonde uma camada onde uma placa tectônica menor, muitas vezes, ela acaba se sobressaindo, se sobrepondo sobre uma outra placa tectônica. E essa sobreposição de uma placa na outra, a partir desse movimento que nós chamamos movimento de convergência, forma essa zona de subducção, esta elevação do relevo terrestre. Um exemplo, tá, que nós podemos dar para vocês dessa zona de subducção, desses movimentos de convergência, nós podemos pegar, por exemplo, a própria placa tectônica do Pacífico com a placa tectônica sul-americana, formando-se ali a cordilheira, tá? Para vocês, a cordilheira dos Andes. Tá? É um exemplo dessa formação, dessa zona de subducção, tá? Que se formou a partir desses movimentos. Olha aqui minha mão, esse movimento de convergência. Elas estão se convergindo uma com a outra. Forma-se essa zona de subducção, que nada mais é do que uma elevação, uma sobreposição de uma placa tectônica sobre a outra, formando-se essa elevação, formando-se ali, alterando, modificando a estrutura do relevo terrestre, com a própria formação da Cordilheira dos Andes, tá? Que se formou a partir desta sobreposição das placas tectônicas do Pacífico com a placa tectônica sul-americana. Legal, pessoal? Então, vamos lá, dando continuidade para vocês. Um outro movimento que nós temos, tá? Fora o movimento de convergência, tá? Nós temos também. Aí, pessoal, espera aí que acabei colocando um pouquinho aí para vocês. É o movimento de divergente. O que é o movimento divergente? É este movimento que está aí na imagem para vocês, é esse movimento que ele é feito já no sentido oposto. Essas duas placas tectônicas elas estão se distanciando uma das outras, tá? Então, novamente, nós temos um movimento de convergência, uma indo em direção à outra. Nós citamos o exemplo aí para vocês da placa do Pacífico com a placa sul-americana. E nós temos um outro exemplo aí para vocês do movimento divergente, que nós temos aí a placa sul-americana com a placa africana. Placa sul-americana com placa africana é um movimento que nós chamamos de movimento divergente, de distanciamento, tá? Estes movimentos de divergência, de convergência, é que também vai dando toda essa teoria de Alfred Wegener, que nós vamos também falar na próxima aula, chamada teoria da deriva continental, dessa separação dos continentes. Portanto, isso que nós vamos estar falando um pouquinho na próxima aula da teoria da deriva continental de Alfred Wegener, só foi possível, tá? Esses estudos a partir desses movimentos que a Terra faz, que a crosta terrestre faz, que as placas tectônicas fazem, tá? Desses movimentos de divergência das placas tectônicas ou convergências. Legal, pessoal? Voltando aqui, então, nas lâminas anteriores. Então, esses são os dois principais movimentos que são feitos, que nós falamos agora há pouco, tá? Voltando aqui um pouquinho agora.
para vocês, tá? Só para colocar que a Terra ela é formada por dezenas de placas tectônicas, tá? Dezenas de placas tectônicas. Aí há uma imagem que mostra essas placas tectônicas para vocês. Nós temos a placa norte-americana, a placa do Caribe, a placa de Násica, a placa do Pacífico, a placa sul-americana, a placa africana, a placa antártida, a placa euroasiática, tá? Essas são todas essas placas tectônicas. E essas flechinhas vermelhas, elas mostram aí estes movimentos que nós explicamos agora. Se por acaso essas placas fazem movimentos convergente ou divergente. Se as flechinhas estão apontando em sentido opostos, significa que estas placas têm movimentos divergentes. Se as flechinhas vermelhas estão apontando para o mesmo sentido, mostram que essas placas tectônicas têm sentido convergente. E o que isso importa para a gente, professor? O que isso vai mudar, tá? A partir dos movimentos convergentes, é que nós também temos os chamados atritos, terremotos, tá? Os terremotos ocorrem nestas áreas onde essas duas placas tectônicas se encontram a partir de movimentos convergentes, tá? Estes movimentos convergentes é que formam os chamados terremotos, tá? E dependendo da sua intensidade é que nós vamos estar chamando de abalos sísmicos ou de terremotos. Depende dessa intensidade desse choque dessas duas placas tectônicas. Legal, pessoal? Então, observe nesse mapa do planeta Terra, este mapa dessas principais placas tectônicas e procurem observar quais são essas áreas, quais são as placas tectônicas que têm esses movimentos convergentes. Aí vocês vão ver por que né, se falam tanto que nessas áreas você tem esses constantes terremotos. Vamos observar aí a placa de Násica com a placa sul-americana. Por que será aí que no Chile tem tantos terremotos? Observe essas duas placas, observe as suas flechinhas indo em direção uma à outra. Então, nós podemos observar que a placa de Nazca com a placa sul-americana, elas têm movimentos convergentes. E a partir desses movimentos convergentes, atritos, terremotos. Por isso que no Chile é uma área de grandes terremotos. Será que nos Estados Unidos, toda a área dos Estados Unidos, elas têm muitos terremotos? Não, não é toda a área do continente americano, da área situada onde se localiza os Estados Unidos, que tem terremoto. Observe que tem a parte da placa norte-americana com a placa euroasiática, elas têm movimentos divergentes. Assim como a placa norte-americana com a placa africana, ela tem movimentos divergentes. Então, nesta área, você não tem a incidência de terremotos. Mas observe ali a região da costa oeste americana, a região da Califórnia, e nós podemos observar ali movimentos. Peraí, professor, essas flechinhas elas não estão nem indo em direção uma à outra e nem indo em direção de distanciamento, então elas não são convergentes e não são divergentes. Que movimento é esse que a placa do Pacífico está fazendo com a placa norte-americana, já que elas estão sentido ao contrário, nem de distanciamento e nem de aproximação, elas estão em sentido meio paralelo. Que movimento é esse, então, que o senhor não falou? Legal, bem lembrado. Esse é o que nós chamamos de movimento transformante, tá? Elas vão indo em sentido paralelo uma à outra. E elas se chocam também, elas se encostam nesse sentido paralelo. E muitas vezes isso também acaba formando falhas nessas placas tectônicas. Como, por exemplo, um exemplo disso é a falha de San Andreas,
essa famosa placa, essa famosa falha na região ali da Califórnia dos Estados Unidos, tá? A partir desse movimento transformante. E a região ali da Flórida, pessoal, da Flórida, nós já podemos observar ali o encontro desse movimento, que é movimento convergente, tá? Que ela se faz, a placa do Caribe ali, com a placa de Cocos, esse movimento convergente, é por isso que a região da Flórida, ali na região dos Estados Unidos, é uma área de terremotos, justamente devido ao movimento convergente. Ô, professor, e no Brasil, então? No Brasil não tem terremoto? Observe na placa sul-americana a localização do território brasileiro. O Brasil se localiza no centro dessa placa tectônica, tá? E como o Brasil se localiza no centro da placa tectônica e também toda essa parte da costa litorânea brasileira, do Oceano Atlântico, nós também temos um movimento divergente com a placa tectônica da africana, por isso que a incidência de terremotos no Brasil, ela já não acontece. Mas espera aí, professor, aconteceu aí a semana passada, eu vi ali na região da Bahia, eu vi uns ali, teve alguns abalos sísmicos ali, até pequenos tremores de terra, eu já vi que já aconteceu na região litorânea de São Paulo. E por que isso acontece, pessoal? Pessoal, pode não acontecer o terremoto, mas a placa tectônica, às vezes, acontece algumas pequenas falhas, algumas pequenas rupturas nessas placas, e essas rupturas, esse choque nessas rupturas dessas placas, acaba formando aí pequenos terremotos, tá? Abalos sísmicos aí, que às vezes podemos sentir um pouquinho, mas nada com grandes intensidades. Legal? Por isso que às vezes vocês veem alguma reportagem de pequenos abalos sísmicos que acontece aí uma vez e nunca no território brasileiro, mas nada mais é do que alguma falha que houve na placa tectônica sul-americana, e esse encosto de uma com a outra nesta falha forma alguns pequenos abalos sísmicos, mas nada comparado aos terremotos que acontecem nessas áreas convergentes das placas tectônicas. Legal? Olha, então já deu para situar aí para vocês que terremotos só acontecem na área de choque de duas placas tectônicas, e esse choque é nessas áreas onde nós temos os chamados movimentos convergentes. Legal? Movimentos divergente de distanciamento. Se está distanciando, não tem o choque, não tem terremoto. Legal, pessoal? E o outro movimento, que é um movimento que acontece com menor intensidade, como na placa do Pacífico e na placa norte-americana, na região da Califórnia, costa oeste dos Estados Unidos, esse movimento transformante, aonde esse movimento paralelo de uma crosta, uma placa tectônica com a outra, que também pode formar aí alguns terremotos, ou a falha, como a falha de San Andreas, que se formou a partir desse movimento transformante dessas duas placas tectônicas. Legal, pessoal? Então, aí vocês estão vendo que a crosta terrestre é formada por várias placas tectônicas, nós acabamos de falar. Essas placas tectônicas se movimentam sobre o magma, justamente porque o magma tem esse movimento de convecção, aonde a parte mais quente, com temperaturas mais elevadas, vão para a parte mais superficial se resfriando, depois vice-versa. Este movimento acaba movimentando essas placas tectônicas aí com esses diferentes movimentos convergentes, divergentes, transformantes, como acabamos de estar explicando para vocês. Beleza, pessoal? Dúvidas, perguntas? Deixa aí a sua like, deixe os seus comentários, manda e-mail com as suas dúvidas para prof.selmo.araújo@drummond.com.br. Vejam a aula, deixe seus comentários, deixe suas dúvidas, e na próxima aula vamos dar continuidade aí, tentando facilitar a geografia para vocês com diferentes temáticas e com diferentes aulas a cada semana. Valeu, pessoal. Boa semana para vocês, bons estudos e até a próxima aula. Até mais.